Bom dia, galera. Sejam novamente bem-vindos a mais uma aula de Biologia Frente C do Colégio Einstein. Passada essa etapa de provas, né? Essa semana a gente vai fazer a correção da quarta avaliação e na aula de amanhã a gente vai entrar num novo conteúdo, em um novo repertório do terceiro ano, que é evolução. E é um conteúdo que tem, digamos assim, suma importância no Enem. Beleza? Então, vamos iniciar a aula de hoje com a correção da quarta avaliação e amanhã a gente inicia o conteúdo de evolução. Combinados? Vamos lá, galera. A primeira questão, né, era só para você escrever o seu nome, é claro, para eu saber de quem é que eu estou corrigindo a prova. E a segunda questão diz o seguinte: nosso organismo é composto de diversas células que são responsáveis por compor os tecidos do corpo e assim desempenhar as funções mais específicas que se pode imaginar. É claro, né, galera? A gente tem aí nosso corpo, ele tem aí vários tipos de células. Células sanguíneas, que vão estar realizando o transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, transporte de nutrientes por todo o nosso corpo. Temos aí as células nervosas que vão estar realizando sinapses, né, que vão estar realizando as comunicações entre as demais células do nosso corpo, entre o meio externo e o nosso organismo. Temos aí células responsáveis pela respiração, temos células epiteliais que estão responsáveis pela defesa, né, do nosso corpo, sobretudo quando a gente fala de imunidade inata. Lembrando que as células epiteliais elas servem como uma barreira protetora contra os agentes externos. Temos células musculares que vão realizar contrações e consequente movimento do nosso corpo e assim por diante, né, galera? Então, contudo, ao nos referirmos a essas células, estamos falando de unidades com características já direcionadas e definidas pelo organismo de acordo com a sua necessidade. Antes de apresentar essa especificidade, essas células passaram por um estágio em que não possuíam diferenciação, permitindo que pudesse se tornar de qualquer tipo e, consequentemente, compor qualquer tecido. Ou seja, galera, antes de existir uma célula sanguínea, uma célula nervosa, uma célula muscular, uma célula epitelial. Então, antes delas se diferenciarem desses tipos de células, elas antes realmente não eram diferenciadas, elas tinham, digamos assim, uma certa origem. Então, células que apresentam essa capacidade descrita anteriormente, que é a capacidade de diferenciação, né, são denominadas células reprodutivas, células musculares, células tronco, células epiteliais, células ependimárias. Galera, a gente viu no conteúdo da aula passada, quando a gente falou em biotecnologia, a gente viu aí as células tronco, né, galera? Onde a gente viu que as células tronco, elas tinham uma grande capacidade de diferenciação, ou seja, poderiam se tornar qualquer tipo de célula. Além disso, elas eram capazes, né, de se dividir, de se auto-renovarem, ou seja, gerando outras células troncos. E, é claro, consequentemente, permitir a formação do organismo. Então, essas células tronco, galera, atualmente nas pesquisas,
A gente busca encontrar maneiras de tratar determinadas doenças, ou então desenvolver terapias, ou retardar alguns processos evolutivos, processos de tumor, né, processos malignos. Então, com essas células, né, em razão delas apresentarem essa capacidade de diferenciação, a gente consegue, por exemplo, né, aliás, os países que realizam pesquisa com células-tronco, né, conseguem recuperar pessoas que foram paralisadas, conseguem criar tecidos para utilizarem nos transplantes, conseguem tratar doenças neurodegenerativas, tratar o câncer, parece, se não me engano, 3 tipos de câncer podem ser tratados com células-tronco. Eu acho que o câncer de mama atualmente estava em pesquisa, mas a leucemia já pode ser tratada com o uso de células-tronco. Claro que nos países em que se realizam esse tipo de pesquisa. No Brasil é proibido ainda, tá? Até porque, de acordo com o Código de Ética, pesquisa com células-tronco acabam aí levando à destruição de um embrião, tá? Então, a gente sabe que o embrião ele acaba sendo destruído. Por isso que no Brasil e em alguns países, essa pesquisa ela é proibida, né? Justamente por ser considerada um atentado à vida. Então, aqui a resposta é a letra C de casa. Terceira questão. A anemia falciforme é uma doença hereditária e genética predominante em negros, mas que pode manifestar-se também nos brancos. Ela se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem o aspecto de uma foice, daí o nome falciforme, e endurecem, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre e, consequentemente, a oxigenação dos tecidos. As hemácias falciformes contêm um tipo de hemoglobina, chamada hemoglobina S, que se cristaliza na falta de oxigênio, formando trombos que bloqueiam o fluxo de sangue, porque não tem a maleabilidade de uma hemácia normal. Pessoas negras são mais atingidas pela doença por fatores genéticos. O tipo de alteração genética que causa a anemia falciforme é uma. Então, galera, qual é o tipo de mutação que causa anemia falciforme? A gente viu, gente, que a anemia falciforme ela é uma mutação em que há justamente um processo em que a hemácia ela fica falsizada, ela fica em aspecto de foice. E como a gente viu, uma pessoa que tem essa condição, as células dela acabam morrendo de forma prematura, né? O que acaba levando ao que é uma escassez de glóbulos vermelhos, que leva a pessoa a ter um quadro de anemia. E, gente, pessoas que têm anemia falciforme, elas têm uma crise de dor tremenda. Por quê? Porque essa crise de dor é justamente devido à obstrução do fluxo sanguíneo. Como aqui a questão falou, há uma formação de trombo que bloqueia o fluxo de sangue. Justamente por conta da hemácia estar em forma de foice, ela não é maleável como uma hemácia normal. Então a pessoa acaba sentindo dor, ela tem crises de dor. E a anemia falciforme, galera, a gente viu, né? Se eu não me engano, quando a gente estudou lá as mutações, a anemia falciforme é quando há justamente uma substituição do aminoácido, né, o ácido glutâmico, pela valina, em uma dessas cadeias da hemoglobina, o que leva a ter uma alteração na forma, ela adquire uma forma de foice. Então, vamos lá, gente. É uma mutação de ponto silenciosa, é uma mutação de ponto com a substituição de um único nucleotídeo, mutação de um trecho do gene que codifica a hemoglobina,
Mutação cromossômica do tipo trissomia já não é, né, gente? Cromossomo 21, isso aqui é síndrome de Down. Mutação cromossômica do tipo translocação entre cromossomos autossômicos. E aí, galera? Qual é a alternativa? Gente, a anemia falciforme, ela é um tipo de mutação genética, é claro, né? Ela ela tem padrão recessivo, autossômico recessivo, como a gente viu. E a anemia falciforme é quando há justamente uma substituição aí do aminoácido ácido glutâmico pela valina. Então, galera, aqui você já pode eliminar a mutação cromossômica, que não é na estrutura do cromossomo, é uma mutação gênica. É uma mutação de ponto silenciosa? É uma mutação de ponto, mas não é silenciosa. Tá? Se fosse silenciosa, não iria haver uma alteração na produção final do aminoácido. Ou seja, não iria afetar a produção de uma determinada proteína. É uma mutação de ponto, galera, tá? Com a substituição de um único nucleotídeo. Então, a anemia falciforme é originada, digamos assim, devido a uma mutação de ponto. Ou seja, há uma substituição de um nucleotídeo. Se eu não me engano, a sequência de nucleotídeo que origina o ácido glutâmico é o GAG, e acaba substituindo a adenina, por uma timina. E isso acaba levando à produção de uma valina. Então, acabou havendo a substituição da adenina por uma timina. Então, a sequência era para ser GAG, ficou GTG, levando aí a produção de uma hemácia em forma de foice, tá bom? Então, a resposta é a letra B de bola, mutação de ponto. Quarta questão. Vamos precisar da ajuda do Paint. Então, entrando aqui no Paint, vamos lá. Ele fala o seguinte, a quarta questão. A herança de cor de pelagem em labradores se dá pela interação de dois genes, o Bzão e o Ezão, com dois alelos cada. A gente viu, né, gente, que a pelagem de cães labradores é um exemplo de epistasia recessiva. Então, o alelo dominante de B determina o quê? Síntese de pigmento preto. Vamos colocar Bzão, Bzão, tem Bzão, tem pigmento, correto? Enquanto Bzinho determina o pigmento chocolate. Já o alelo Ezão determina a deposição de pigmento, então permite o Ezinho não, ou seja, o cão vai ser amarelo ou dourado, né? Do cruzamento de uma fêmea preta. Ele cruzou uma fêmea preta com um macho. Nasceram 4 filhotes dourados, então nasceram 4, 3 pretos e um chocolate. Então nasceu tudo que foi tipo de filhote, né? Cor de filhote. Galera, qual é a cor da preta, né? Qual seria a cor, qual seriam os alelos dos filhotes primeiro? Bora lá. Chocolate. Lembrando que os alelos podem ser o seguinte, né, galera? 9 para 3 para 3 para 1, correto? Que é a proporção. Seria Bzão, Bzinho. Bzão,
Bzão, traço, Ezão, 3. Bzão, traço, Ezinho, 3. Bzão, Bzinho, Ezão, traço, e único recessivo. Correto? Vamos lá. Aqui seria o quê? Preto. Porque Bzão é preto, o Ezão permite cor. Aqui, Bzão, teoricamente, seria preto. Só que o Ezão não permite cor. Então, aqui é dourado. Bzinho, chocolate. Ezão permite cor. Chocolate. Bzinho, para ser chocolate. Só que tem Ezinho que não permite cor. Beleza? Proporção fenotípica, 9 para 4 para 3. 9 para 3 para 4. Então, ó, bora lá. Qual seria o alelo da mãe? Se a mãe é preta, com certeza ela é Bzão, traço, Ezão, traço. Dourado tem duas formas, tá? A gente vai já ver. Filhote, nasceram 4 dourados. Bora logo aqui nos pretos. Então, preto, Bzão, traço. Nasceu chocolate, Bzinho, Ezão, traço. Aqui temos duas probabilidades. A dourado, né? Que é Bzão, Ezinho. E a outra probabilidade é desse Bzinho, Ezinho, tudo recessivo. Galera, se teve chocolate, um Bzinho, teoricamente, deveria vir do pai e outro deveria vir da mãe, correto? Então, a mãe, com certeza, tem um Bzinho aqui. Da mesma forma, nasceu dourado, um Ezinho tem que vir do pai, outro Ezinho teria que vir da mãe. Então, com certeza, tem um Ezinho aqui. Pai. O pai, galera, se nasceu Bzinho, um Bzinho teria que vir do pai. Tá? Dourado, ele tem que ter o quê? Bzinho, um dos Bzinhos. Se ele é dourado, tem que